Bom, gente, meu nome é Rafaela Rodrigues Santos. Pera aí, deixa eu procurar alguma coisa decente, né? Definir plano de fundo tela inicial. Bom, gente, meu nome é Rafaela e hoje vamos começar com... Putz, gente, eu não sei que aula é agora a primeira aula, mas é isso aí. Antes de tudo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu! Não quero atualizar, não. Pera aí, só um minutinho. Prontinho, tive que atualizar o aplicativo, não sei porquê, mas beleza. E é isso aí. Bom, gente... Em torno do planeta Terra. Eu desenhei as placas tectônicas no encontro passado com vocês, expliquei o conceito de placas tectônicas e agora eu vou começar a deslocá-las. O primeiro exemplo que está aqui no quadro é o seguinte: uma placa hipotética A, placa hipotética B, C e D. No caso da placa B, vamos focar na placa B. Vamos pensar que a placa B seria como se fosse a placa da América do Sul, chamada também de placa sul-americana. Ô professor, eu preciso decorar nome de placas para fazer uma prova, para fazer um vestibular e por aí vai? Não. Nome de placa não é trabalhado com cobrança obrigatória dos vestibulares. Evidentemente que algumas placas acabam ganhando mais recorrência e você acaba pegando o nome dessas placas. Por exemplo, como a placa de Nazca, no assoalho do Oceano Pacífico, e a placa sul-americana, a placa que constitui a base do continente sul-americano. Ok, não tem problema. Mas você não tem que ficar decorando o nome da placa de Cocos, o nome da placa indo-australiana e por aí vai. Não precisa ficar bitolado com isso não, beleza? O grande lance aqui é: a placa B possui um movimento de convergência com a placa A. Mas se ela converge com a placa A, significa que ela está afastando também da placa C. Então, ao mesmo tempo, eu tenho um limite convergente da placa B, uma área limítrofe convergente em B e um limite divergente com C. Então, a mesma placa tectônica apresenta um limite convergente e um limite divergente. Essa mesma placa pode apresentar também tangenciamento com uma outra placa tectônica. E é por isso que eu gosto desse diagrama, que está presente num belíssimo livro, o livro dos primos Alan e Arthur Strahler, uma grande referência para os professores que estão acompanhando aí. Não deixem de procurar o livro chamado Geografia Física Moderna, do Alan e do Arthur Strahler, que é uma referência para a geologia incrível. E nesse caso, olha só que interessante, ao mesmo tempo uma placa apresenta 3 tipos de limites completamente distintos: divergentes, convergentes e tangenciais. Esse limite tangencial é muito especial, cria uma falha chamada falha transformante. Essa falha tem a seguinte característica: primeiro, nos limites tangenciais eu encontro um altíssimo grau de metamorfismo. Ô Vitinho, para aí, eu não entendi o que é metamorfismo. Metamorfismo é a recristalização dos minerais dado o aumento de temperatura ou pressão. Para você que é estudante, tome nota, escreva, fazendo uma menção ao saudoso Milton Santos, ele sempre citava isso: tome nota. Então, para você que é estudante, agora tome nota. O metamorfismo é a recristalização dos minerais da rocha, promovendo uma alteração tão substancial dessa rocha que você pode falar de uma mudança até na própria estrutura rochosa. Exemplo, as rochas sedimentares químicas chamadas calcário, tem um mineral base chamado de calcita, CaCO3, CaCO3. Elas se transformam no mármore quando metamorfizadas. Isso significa que o calcário, submetido a pressão e temperatura elevadas, acaba se transformando em mármore. E isso, a rinite está atacando hoje. Gente, eu juro que é só rinite, tá? Olha só, o calcário, quando submetido à pressão e temperatura, acaba sendo transformado em mármore. Aquelas ligações químicas presentes nesse mineral, na calcita, acabam sendo recristalizadas, transformadas. O exemplo que você pode entender de forma super simples e super fácil, sempre vai ser citado o carbono grafite e carbono diamante.
Quando você submete carbono grafite, composição básica de carbono, carbono grafite, a elevada pressão e temperatura, essas ligações químicas aqui serão totalmente alteradas e esse material será transformado em carbono diamante. Quando eu submeto rochas a elevada pressão e elevada temperatura, como por exemplo nas áreas limítrofes das placas tectônicas, especialmente no limite tangencial e no limite convergente, eu metamorfizo as rochas. O calcário, que é uma rocha sedimentar, se transforma num mármore, que é uma rocha metamórfica. Vamos pegar o argilito, que é a rocha sedimentar, se transforma na ardósia, que é a rocha metamórfica. O arenito, que é a rocha sedimentar, se transforma no quartzito, que é a rocha metamórfica. O granito, que é a rocha magmática intrusiva, plutônica, se transforma na rocha metamórfica. Isso é o metamorfismo. Então, o metamorfismo é a característica clássica de limites tangenciais e limites convergentes. Dito isso, a gente entra no tectonismo, que é uma outra característica fundamental dos limites tangenciais. Limites tangenciais no planeta Terra são fortíssimos em atividade tectônica, juntamente também dos limites convergentes. Por isso eu chamo de limites ativos, limites que apresentam elevado grau de tectonismo. Então esses terremotos são terremotos muito fortes. Por exemplo, como um terremoto clássico que é esperado na Califórnia, pela falha de San Andreas, uma falha voltada ao limite tangencial, uma falha transformante, associada ao limite tangencial das placas tectônicas. E nessa falha de San Andreas, na Califórnia, nós temos a expectativa, a perspectiva de que um grande terremoto vai chegar. Esse terremoto tem nome, é o Big One. Esse Big One poderia ser tão forte que ultrapassaria 10 pontos na escala Richter. Por isso, algumas pessoas colocam a escala Richter como uma escala aberta hoje, e não como uma escala fechada de 0 a 10. Nesse ponto, a gente entra aqui na previsão de terremotos. Um tópico extremamente importante. Professor, eu consigo prever terremotos? Consegue. Existe previsão de terremoto a longo prazo, previsão de terremoto a médio prazo e previsão de terremoto a curto prazo. A longo prazo, se eu habito essas regiões limítrofes das placas tectônicas, com destaque para limite convergente e para limite tangencial, obrigatoriamente eu sei que vai acontecer um terremoto. Se eu moro em Tautau, no Oceano Pacífico, no Chile, se eu moro em Antofagasta, no Chile, se eu moro em Concepción, no Chile, eu sei que uma hora ou outra vai aparecer um terremoto, não tem muita opção, não tem muito jeito. Essa previsão a longo prazo é clássica, normal, tá? Agora, a previsão que é interessante é a previsão a médio prazo, dada a ciclicidade dos fenômenos naturais. Presta atenção no seguinte, fenômenos naturais são cíclicos. Então, você tem inclusive os terremotos sendo cíclicos. O terremoto Big One, ele é esperado na Califórnia porque um terremoto de grandes proporções já chegou na Califórnia, que é um terremoto que atingiu a Califórnia na primeira década do século XX, atingiu São Francisco em cheio, praticamente 75% da cidade foi destruída. O detalhe é que hoje na Califórnia a gente tem, só na megalópolis São quase 40 milhões de habitantes, São Francisco, São Diego. Então você pega esse pedaço todo, São Francisco, Los Angeles, São Diego, você tem uma quantidade colossal de pessoas. Então a mortalidade em potencial é altíssima para o Big One quando ele chegar lá. Um outro ponto muito interessante é que aquele terremoto clássico lá de 2011 que atingiu a usina nuclear de Fukushima, no Japão, ele também é um terremoto cíclico no Japão, beleza? Terremotos de grandes proporções no Japão têm ciclicidade também. Por isso a perspectiva do Big One. Agora, em relação à previsão de curto prazo, ela é bem mais complexa. Ela está associada, em geral, a terremotos premonitórios, que são terremotos que precedem um grande evento tectônico. Esses terremotos, por exemplo, foram identificados em 1975 na China, com 5 horas de antecedência, e os grandes geólogos chineses conseguiram avisar as autoridades e evitaram muitas mortes. No Japão, você tem métodos também de previsão de terremoto que são interessantes. Existem previsões de terremotos hoje com 30 minutos de antecedência, 1 hora de antecedência também, e que conseguem efetivamente
soar o alarme para a população e a população, a partir de treinamento prévio, evita e reduz muito o grau de mortalidade desses terremotos. Então, existe tecnologia, técnicas, a ciência consegue prever os terremotos? Consegue, com um grau de acurácia que não é tão expressivo assim. Então, tomem cuidado. Muita gente fala assim, olha, terremoto é impossível prever. Vamos com muita calma com essa fala. Essa fala é muito imprecisa cientificamente. A gente consegue prever terremoto, mas infelizmente a gente ainda não consegue ter uma acurácia tão grande em relação a isso, beleza? E aí, feita essa explicação, vamos lá para o limite convergente. E eu esqueci de falar com vocês, gente, mandem dúvidas. Tá? Eu tô com um contato aberto aqui para eventuais dúvidas, mas até agora ninguém está com dúvida, então siga lá a pelota, segue o jogo. Em relação ao limite convergente é o mais completo de todos os limites tectônicos, os limites das placas tectônicas. Por quê? Você tem informação de dobramentos modernos, lembrando, aqui basicamente, gente, eu vou pegar um exemplo do seguinte, pouca gente entende o que é dobramento, né? Assim, professor, como é que uma rocha consegue dobrar? Porque uma coisa é eu pegar e tentar dobrar um livro. Beleza, eu estou dobrando um livro. Outra coisa é eu pegar a pia de granito da minha casa e tentar dobrar. Muita gente não entende isso. A explicação para isso, gente, é o seguinte. No interior das placas tectônicas, o grau geotérmico é mais elevado. Então, significa que você tem temperaturas mais elevadas. A temperatura para algumas rochas, oferece uma certa ductibilidade a essas rochas. Ou seja, esse material, quando submetido a um esforço de compressão, pode acabar sofrendo dobramento. E aí, basicamente, pode acontecer sim isso aqui, olha, se eu aplicar um esforço compressivo na rocha, ela pode dobrar. Voltando. Quando eu aplico um esforço compressivo aqui, olha, o que acontece com a altura dessa folha? A altura aumentou. Se a altura aumentou, eu posso ter a formação de cadeias montanhosas dobradas. A origem dessa montanha é qual? A origem dessa montanha, chamada Cordilheira dos Andes, é o dobramento gerado pelo esforço compressivo no limite convergente entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Pronto. Uma montanha pode ser formada por dobramento ou uma montanha pode ser formada por vulcanismo. Vulcão forma montanha. Exemplo, Monte Fuji no Japão, montanha. Monte Santa Helena nos Estados Unidos, montanha. Aqui, vulcanismo, vários vulcões no Chile. Por exemplo, eu tive o prazer de subir uns vulcões ativos mais altos do mundo, 5.600 metros de altura, vulcão ativo, o vulcão Lascar no Chile, muito próximo ao Ojos del Salado, também no Chile. O Chile tem a cadeia vulcânica de mais de 500 vulcões ativos. Então, isso significa que, em relação ao vulcanismo, o vulcanismo também pode formar montanha, sacou? Nós temos lá no canal do YouTube do Terra Negra um vídeo só sobre o vulcão Lascar, diga-se de passagem. A gente foi a primeira equipe de professores do YouTube brasileiro a subir o vulcão Lascar, o vulcão ativo. A gente produziu conteúdo sobre vulcão em cima do vulcão. E aí, nesse caso, vulcão também pode ser uma montanha. Óbvio que o vulcanismo pode gerar montanhas. A exemplo dessa dorsal mesoceânica aqui, que daqui a pouco eu chego no limite divergente para vocês. Então, se esses dobramentos foram formados nos últimos 65 milhões de anos, ou seja, são dobramentos recentes, são dobramentos da era Cenozoica, eu chamo de dobramento moderno. Se esse dobramento foi formado, por exemplo, no pré-cambriano, há mais de 543 milhões de anos atrás, há mais de 600 milhões de anos, eu tenho um dobramento antigo. Então, vamos pegar o caso aqui da Cordilheira dos Andes, no Chile, das Rochosas, nos Estados Unidos, do Atlas, no Marrocos, dos Alpes, na Itália, na Suíça, da Himalaia, no Nepal, Butão, Índia, China, Paquistão. Todas essas montanhas que eu acabei de citar são dobramentos modernos. Elas foram formadas nos últimos 65 milhões de anos. Já no Brasil, muita gente de forma totalmente equivocada fala que o Brasil não tem montanha.
Definitivamente, as pessoas que falam que o Brasil não tem montanha não tiraram isso da geografia, não tiraram isso da geologia. O Brasil tem muita montanha. O Brasil tem, por exemplo, a Serra do Espinhaço. Serra do Espinhaço tem uma orientação norte-sul interessante. Ela sai lá da Chapada Diamantina e desce até Minas Gerais, passando como espinha dorsal de Minas Gerais. Porção sul da Serra do Espinhaço, chamada Serra do Cipó. A Serra do Espinhaço, a Serra do Caparaó, a Serra do Caraça, o Espigão Mestre, a Serra Geral, a Serra do Mar, a Serra do Curral, a Serra do Cipó, enfim. Esses conjuntos montanhosos brasileiros são montanhas antigas, são dobramentos antigos formados no Proterozoico superior associado ao pré-cambriano. São cinturões orogênicos antigos. Então, se vocês procurarem, e aí principalmente para os professores que estão assistindo essa videoaula, se vocês procurarem efetivamente no Jurandir Rosa, Geografia do Brasil, procurar na Geografia Física Moderna, procurar no Decifrando a Terra, procurar no Para Entender a Terra, procurar no Geologia do Brasil, um livro incrível. E aí sim, em todas as grandes referências bibliográficas, o Brasil está carregado de montanha. Nós temos dobramentos antigos, rebaixados pelo processo erosivo já nos últimos 600 milhões de anos, beleza? Então sim, o Brasil tem montanha. Nós temos um vídeo sobre dobramentos modernos no canal Terra Negra e temos um vídeo sobre montanhas no Brasil no canal Blablalogia também. Então isso ajuda muito a estruturar essa base. Para você que é aluno, ajuda muito porque você vai ver o processo de formação de montanha também, muito útil, tá? E aí, dito isso, feita essa explicação, já falei para vocês o que é dobramento moderno. Além disso, essas áreas são tectonicamente muito ativas, muito ativas. Por isso que o Círculo de Fogo do Pacífico, uma região com forte concentração de limites convergentes, é tão intenso, tectonicamente quanto vulcanicamente. Vulcões ativos e tectonismo muito forte. Associando isso e tentando entender mais justamente isso, a gente precisa diferenciar o que é escala de intensidade do que é escala de magnitude. A escala de intensidade, proposta por um vulcanólogo italiano chamado Giuseppe Mercalli, é uma escala de intensidade de danos econômicos, danos sociais causados por um evento vulcânico. Ele é um evento tectônico, perdão. Mercalli era vulcanólogo, foi ele que identificou erupções, por exemplo, como a erupção estromboliana, o vulcão Stromboli, o vulcão Vulcano também, na Itália. E nessa escala de intensidade, ele mensura, quantifica os danos sociais, estruturais, econômicos causados pela passagem de um terremoto. Já o Charles Richter propôs diferente. Charles Francis Richter é um geólogo americano da Califórnia que propôs em 1935 a sua escala. É diferente da escala de Mercalli, que foi proposta pelo Mercalli em 1902. A escala de Mercalli tem bases subjetivas, empíricas, da vivência. A escala Richter tem bases científicas, ela é pautada no sismógrafo. Ela mensura cientificamente a quantidade de energia envolvida no processo, a amplitude das ondas que vai ser mostrada efetivamente pelo sismógrafo, iniciando de 0, partindo até 10. Não à toa o terremoto mais forte já registrado a partir de 1935, quando a escala passou a existir, foi um terremoto em 1960 no Chile, que atingiu 9,6 pontos na escala Richter. E aí a gente chega num ponto que é muito importante para os concursos, para os vestibulares e para o Enem. Saiba diferenciar as duas escalas. E outra, não tem só as escalas não, viu? Por exemplo, principalmente para os professores que estão acompanhando, estudem também bastante sobre o momento sísmico. O momento é bem interessante, apesar de ser comparativamente, em termos quantitativos, próximo à escala Richter, beleza? E aí, em relação a essa questão da escala de intensidade para os alunos e para os vestibulares, é muito importante fazer 2 estudos de caso. Haiti, menor economia latino-americana, 7 pontos na escala Richter no ano de 2010. Nesse ano, 100 mil pessoas morreram.
Chile, Concepción, no Chile, um país bem estruturado, que tradicionalmente tem uma forte atividade tectônica, um terremoto de 8,8 pontos da escala Richter, quase 100 vezes mais forte que o terremoto do Haiti, e matou apenas, entre aspas, 500 pessoas. Por que um terremoto 100 vezes mais fraco matou muito mais gente, matou 100 mil pessoas? A condição infraestrutural do país muito precária, beleza? Então, quanto maior a condição social e econômica de um determinado país, menor vai ser o valor no índice da escala de mercado. Quanto menor for o grau de desenvolvimento econômico e social, maior vai ser o valor relativo à escala de mercado, beleza? E aí, dito isso, a gente trabalha com o seguinte: eu coloquei aqui uma explicação muito importante do que é a subducção. Principalmente quando nós temos a convergência entre duas placas tectônicas. Uma de いや、こんな7つの大罪見たことあるか？スマホで。
Agora é só deixar a Gia. No interior da placa tectônica, nós temos terremotos. Então, sim, eu já mostrei 2 motivadores de terremotos no Brasil. Terceiro, regiões kársticas, regiões de muitas grutas, muitas